Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Geise Lima e hoje eu tô com uma pessoa muito especial para conversar com a gente, que é a Adriana Marques. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, querida. Que prazer estar aqui com você e com o seu público incrível. Ai, prazer é todo meu. Então, Adriana, eu separei aqui algumas perguntas para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, né? E também sobre o Executive Coaching, porque é um assunto que a gente ouve falar muito, mas falta um pouco de informação sobre isso, né? Então, eu separei algumas perguntas para a gente poder fazer. Eu e o meu público, o meu pessoal que anda comigo, que segue, né? Fazer para você. Então, a primeira coisa que eu queria saber é um pouco mais sobre você, para as pessoas também te conhecerem melhor, saber quem é a Adriana. Legal. Olha só, bom, primeiro que assim, para mim é muito importante, Geise, a gente estar hoje nesse momento da gente se conhecer. Uhum. Eu, nas várias palestras que eu dou, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre minhas andanças, mas uma coisa eu sempre falo, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Uhum. Então, essa coisa da gente estar junto aqui hoje, de você estar me dando a oportunidade de conhecer um pouco do seu público e da gente poder criar essa ligação tão genuína, onde a gente compartilha conhecimento, onde a gente compartilha experiência, isso para mim é incrível. Então, antes de mais nada, muito obrigada a você por esse momento, pelo seu carinho, pela sua atenção e também, obviamente, pelo seu comprometimento com o seu público e com o tema coaching. Eu sou coach há 11 anos, eu fiz a minha primeira formação em 2004. Eu simplesmente me apaixonei pelo tema, Geise. Eu acho que quem é coach entende um pouco do que eu estou falando. Sim, sim. Né? A gente faz a primeira formação, eu fiz a minha primeira formação fora do Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar de coaching no Brasil, pra você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar de coaching. E eu fui fazer um seminário fora do Brasil, que era de empreendedorismo, com empresários, líderes, e lá tinha um painel sobre coaching, que era uma palestra gratuita, que em seguida dava-se a formação em coaching. E eu me apaixonei na palestra, já fiquei, mas olha só, eu voltei para o Brasil com a minha primeira formação, sem ter a menor ideia de como é que eu começava a atender. Quer dizer, eu era coach no papel, no certificado, mas eu não tinha a menor ideia do que significava atender como coach. Eu não tinha ideia de que ferramentas, eu não tinha ideia de quantas sessões, eu não tinha ideia da logística. Então eu fui buscar mais sobre o assunto aqui no Brasil. Eu fiquei aí quase que 2 anos buscando mais informação. Fiz um curso no Sebrae, fiz cursinhos de líder coaching, que não eram formações em coaching, e aí eu fui fazer a minha formação realmente completa em 2006. 2006 não, início de 2007. Já tem bastante tempo, né? Eu nessa época nem nunca tinha ouvido falar em coaching. Nossa, a minha história é longa, Bom, em 2007, pra você ter uma ideia, eu fiz tudo. De 2007 para 2008, eu virei master. Em 2008, eu já tinha 3 master coachings, pra você ter uma ideia. Eu caí de cabeça, eu me aprofundei ao máximo, eu fiz tudo que estava disponível, que eu sabia que era sério, que vinha de instituições que eu acreditava serem instituições sérias. E eu comecei a realmente atender como coach. E em 2010, eu realmente fiz a minha transição de carreira, de 2009 para 2010. Eu larguei tudo que eu fazia e aí eu passei a ser coach mesmo. Passei a formar, inclusive, coaches, né? Para quem não sabe, eu fui coach, eu fui trainer da Sociedade Brasileira de Coaching durante vários anos. E nesses anos eu formei centenas e centenas e centenas de coaches, mentorei e formei milhares de coaches, já que mais de 2.000 coaches são, né, milhares de coaches. E foi muito legal porque além disso, eu comecei a dar muitas palestras, eu virei conteudista do Sebrae, então hoje eu estou à frente de algumas soluções que estão no Brasil inteiro pelo Sebrae Nacional. Então eu faço, eu escrevo, coloco uma metodologia que tem realmente, que segue os padrões do Sebrae, e aí a gente dispara isso para o Brasil inteiro. E essa é a minha verdadeira paixão, saber que o coaching e que essa metodologia tão poderosa hoje chega ao pequeno empreendedor, chega ao empresário que está buscando inovação, que está buscando pensar fora da caixa. E essa é a minha vida. Eu me divido entre formações em coaching, entre ser coach.
Eu hoje posso dizer que, assim, praticamente todos os dias eu atendo como coach, porque eu acho que a gente, para formar coaches, você precisa entender na pele mesmo quais são as dificuldades que um coach tem e quais são as necessidades do coach de desenvolvimento. Certo. E eu estou realmente à frente de vários movimentos de empreendedorismo. Eu sou diretora da AME, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras, que é uma ONG, na verdade uma OCIP, que trabalha levando o empreendedorismo às mulheres. E aí a gente faz vários cursos de formação e a ideia realmente é levar a essas mulheres a independência financeira, a autoestima elevada, a sensação de que são protagonistas da sua própria vida. Então, essa é a minha vida. Ah, legal. Então, de 2010 para cá, você vive exclusivamente do coaching, né? Com vários projetos, mas todos envolvendo coaching. Isso, de 2009, na verdade. 2009 eu já era trainer da sociedade, eu não fazia outra coisa que não fosse fazer coaching e as formações. Ah, bacana. Então, a outra pergunta é o seguinte... até eu mesma tenho bastante dúvida com relação a isso. A gente ouve muito falar em Executive Coaching, né? Mas exatamente o que é Executive Coaching, né? Para que serve, como que funciona, o que seria isso? Legal, olha só, eu gosto muito da linguagem simples, da linguagem clara, tá? Então eu vou responder as suas perguntas de forma bem objetiva, de forma bem direta, e se você tiver alguma necessidade, você me faz uma segunda pergunta para que eu aprofunde, tá? Certo. Olha só, existe um mito de que são muitos os temas dentro da organização, dentro da empresa, que são muitos os trabalhos e que o coach, para entrar dentro da empresa, ele precisa dominar vários assuntos. Na verdade, o que a gente precisa partir é do princípio que qualquer que seja o coaching que acontece dentro da empresa ou da organização, a gente chama de Executive Coaching. Simples assim. O que é o Executive Coaching? O coaching que você aplica no formato adequado dentro das empresas. Entendi. Entendeu? Então assim, o funcionamento, a metodologia acaba sendo a mesma de qualquer outro processo de coaching. Aí é que tá. Não. Não. O que a gente chama de Executive Coaching? O coaching que acontece dentro das empresas. Sim. Existem as linhas de coaching, Geise, que falam que coaching é coaching e dentro ou fora das empresas você aplica o mesmo processo. E eu discordo brutalmente disso, tá? E por quê? Eu, como uma coach que inicialmente fiz um monte de formação e quis realmente levar para dentro das empresas, das pequenas empresas que na época eu tinha acesso, o que eu conhecia, eu tive uma grande dificuldade com a adaptação. Porque, por exemplo, quem é coaching, life coaching, coaching pessoal, para atender pessoas físicas, você tem uma série de ferramentas, como, por exemplo, a Roda da Vida, tá? A clássica Roda da Vida. Sim. Que é uma ferramenta de aproximação que eu amo, que eu acho ela fantástica, porque ela é simples, ela é lúdica, mas você vai falar sobre relacionamentos, sobre espiritualidade, sobre equilíbrio emocional. E, sinceramente, não existe espaço para isso dentro do mundo organizacional. No mundo organizacional, a pegada é outra. As pessoas estão nitidamente interessadas no resultado, no lucro. Para que existe uma empresa? Não é para as pessoas serem felizes. Isso é uma consequência. Uma empresa existe para dar lucro. Então, quando você entra dentro de uma organização como coach, você precisa primeiro ter uma linguagem que não é a que a gente aprende como life coach, tá? Você tem que ter ferramentas que sejam adaptadas e que usem a linguagem que o mundo corporativo exige, mais focada em resultado, mais focada em desenvolvimento de competências, mais focada no retorno que esse empresário vai ter do investimento que ele colocou. Entendi. Entendeu? Então, assim, qual seria, para ficar mais claro até para as pessoas entenderem, de tudo isso que você está falando, qual seria a principal diferença entre esse life coaching, né, que a gente ouve falar, que a gente conhece, que a maioria das pessoas tem acesso, e o trabalho que você faz dentro das empresas? Qual seria a principal? A principal diferença: ferramentas, roteiros que foquem o resultado e usem uma linguagem empresarial. Essa é a diferença. Os pilares do coaching são praticamente os mesmos. Você vai ter os mesmos princípios,
O princípio do foco na solução, o princípio do foco no futuro, o princípio do foco no desenvolvimento de competências e melhorias. Mas qual é a principal diferença, Geise? A gente, no mundo organizacional, preza por roteiros que foquem o resultado, que foquem na melhoria rápida desse indivíduo que está passando pelo processo e, principalmente, que usem uma linguagem organizacional. Certo. Se você começar a falar de espiritualidade, se você começar a falar de equilíbrio emocional, de relacionamento amoroso, hobbies e diversão, esquece. Não existe espaço para isso dentro da organização. Então, a principal diferença é que a metodologia que a gente leva para dentro da empresa, desde o momento em que você se apresenta como coach, ela tem que seguir um roteiro que contenha uma linguagem empresarial, é isso. Entendi. Tá? Então, e qual seria a principal dificuldade que você vê, no seu ponto de vista, a principal dificuldade dos coaches hoje de começar a atuar nesse nicho? Boa pergunta, Geise. Olha só, existem dois tipos de coaches. Aqueles que têm uma dificuldade que é querer adaptar as ferramentas do life coaching dentro do mundo organizacional, por conta própria. Eu fiz a minha formação básica em life coaching, então eu vou pegar essas ferramentas e vou levar para dentro da empresa. Então essa é, sem dúvida, uma das principais dificuldades. É a pessoa querer de repente encaixar um retângulo num quadrado, tá? E de repente isso não funciona, ok? Certo. Essa é a dificuldade número 1, de um grupo, do grupo 1. Do grupo 2, a principal dificuldade é a pessoa decidiu que vai investir no coaching executivo, ela paga uma grana na formação dela, mas a formação tradicional, aquela que segue normalmente um padrão de 6 dias, 8 dias ou até 4 dias, ela não dá ao coach o passo a passo, como acontece no life coaching. No life coaching, que é a formação básica, existe de maneira muito mais nítida a ordem das ferramentas, aonde as ferramentas se encontram. Quando você inicia a sua jornada dentro do mundo executivo, você normalmente não tem essa ordem de ferramentas. A formação tradicional, ela espera que o próprio coach amadureça e consiga criar essa própria ordem. E, puxa vida, assim, para mim é básico isso. Como é que você pode esperar que o coach iniciante, por mais boa vontade que tenha, traga consigo um discernimento sobre aonde vai cada uma das ferramentas? Entendi. Então, daí a necessidade de uma formação específica, né, para ter conhecimentos, ferramentas específicas para trabalhar naquele nicho mesmo. Exatamente. Né? E aí ter um bom trabalho, conseguir desenvolver um bom trabalho, né? A princípio, só sem querer te cortar, assim, a princípio, o mais importante é o seguinte: o coach que está seguro, que sabe o que precisa fazer, ele vai ter muito mais chance de se desenvolver dentro de uma organização. Um coach que entende como é que as coisas funcionam e qual é a necessidade da empresa, ele vai ter muito mais tranquilidade para apresentar o seu trabalho e conduzir as ferramentas. Essa é a grande sacada. É verdade. E eu percebo as pessoas muito, muito perdidas mesmo. Eu também não tenho assim, tanta experiência como coach, fiz minha formação há 2 anos, tem pouco tempo, mas mesmo assim eu ajudo muitas pessoas pelo Facebook, as pessoas procuram muito ajuda e eu percebo o quanto que as pessoas têm essa necessidade, né? E às vezes tem até a necessidade de saber onde buscar informação, onde buscar uma formação específica, né? E aí esse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, essa entrevista, esclarece e ajuda muito as pessoas. Eu sei que ajuda bastante, né? Verdade, verdade. Sabe o que acontece? Eu acredito que hoje a internet, esse mundo online, ele ajuda muito, ele aproxima muito as pessoas. Ele nos torna realmente próximos de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Sim. Então existe muita coisa boa na internet. Agora, a questão normalmente essas informações, elas estão desencontradas. Então você não tem uma fonte segura que você diga, não, eu posso realmente seguir esse roteiro, esse passo a passo. E hoje, sinceramente, Geise, assim, eu acredito que o coach, para mentorar coaches,
ele tem que ser coach. Ele tem que ter experiência, ele tem que ter passado por certas dificuldades, como você. Né? Você hoje ajuda coaches que estão iniciando, porque você 2 anos depois, você acumulou experiência. Você viu na prática o que funciona ou não. Então, a internet, ela não dá isso pra gente. Como saber quem é quem? Como saber se essa pessoa tem ou não experiência? Quem essa pessoa atende? Quais são as empresas nas quais ela está atuando? Entendeu? Então essa é a grande questão, essa é uma grande dificuldade. Ao mesmo tempo que facilita, tem esse lado negativo, né? Mas a gente que ficar esperto, investigar, a gente consegue saber. Exatamente, é não ter preguiça. É verdade. É não ter preguiça, Geise. Eu acho que se você está interessado, se você é um coach que deseja realmente atuar com fidelidade e ser efetivo, ter realmente um crescimento consistente, é só não se economizar. Vai atrás, vê a história, entende, vai atrás de quem essa pessoa já atendeu, que resultados ela já ofereceu, e aí fica fácil de você escolher os seus mentores e os seus parceiros. Exatamente. E com relação à aceitação desse trabalho nas empresas, né, do coach dentro das empresas, como é que você percebe? É um trabalho bem aceito? É difícil esse acesso às empresas? É uma coisa muito nova? Como é que funciona isso? Que colocação ótima também. A gente tem um mito de achar que por conta do mundo empresarial ser um mundo mais sério, mais protocolar, a sua penetração, a sua apresentação, ela é mais difícil. E isso é realmente um mito, tá? E vou dar algumas razões. A primeira delas, o mundo organizacional é focado em resultado. E o grande intuito do coaching, o que é? O resultado. Então é muito mais fácil você vender um projeto de coaching dentro de uma empresa para pessoas que têm, por natureza, essa necessidade, do que, por exemplo, para uma pessoa que até pode ter o desejo de melhoria, o desejo de mudança, mas ela não tem muitas vezes isso como foco principal da sua vida. A empresa não, ela existe para dar certo. E ela não se poupa, ela não se economiza na busca pelas melhores técnicas e metodologias. Então esse é o mito, essa é a razão número 1 para te explicar que isso é um mito. Então tem muito espaço e é muito mais fácil vender para a empresa. Entendi. Número 2, olha só, dentro das empresas você tem várias pessoas, equipes, processos que precisam funcionar junto. Então a aceitação é gigante, porque a gente entende que até certo ponto o que diferenciava as empresas era a tecnologia, tá? Era quem comprava a máquina tal, era quem tinha tal inteligência. Hoje, isso está praticamente nivelado. As empresas, das pequenas, médias e até as grandes, compartilham a mesma tecnologia, a mesma inteligência, os mesmos robôs. Qual é o diferencial, portanto? As pessoas. Sim. Então, hoje a gente vê um grande alarme para as pequenas empresas de que elas precisam investir nas pessoas. Então, antes, o que era uma realidade apenas das empresas grandes, hoje, eu dentro do Sebrae vejo isso. Eu sou consultora do Sebrae, conteudista do Sebrae, eu atuo no Sebrae Nacional. Hoje, a gente vê uma busca, assim, veroz, para que a empresa, a pequena empresa, tenha em mãos também as melhores técnicas e o melhor aprimoramento das pessoas, tá? A terceira coisa é a seguinte, a empresa entende que o sucesso não é um passe de mágica. O empresário entende isso. Muitas vezes no life coaching, você é contratado como life coach e a pessoa espera que você opere um milagre na vida dela. E a gente sabe que milagre não acontece, né? É verdade. Então é muito mais fácil você fazer o seu contratante entender que a gente vai passar por um processo, que esse processo vai exigir comprometimento de ambas as partes e que será um desenvolvimento natural de tudo que, né, do que vai ser proposto, do que muitas vezes para o life coaching. Então esse é o terceiro motivo pelo qual é muito fácil você vender. Dentro da empresa, dentro da organização, as pessoas adoram essa palavra, processo. As pessoas adoram essa palavra. Porque o processo
dá a sensação de ser sério, de não ser um passe de mágica, de não ser enganação, de ter por trás uma metodologia. Então, esse é o terceiro motivo. Tem muito espaço ainda. Para você ter uma ideia, Geise, a gente ainda não chegou na crista da onda. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma pesquisa de Harvard mesmo, né? Que aponta que dentre as empresas com mais de 2 anos de funcionamento, 89% delas já fez alguma coisa que tá relacionada a coaching. Então, olha só, empresas maduras, com mais de 2 anos de vida, 89% já passou de alguma forma por um processo de coaching. No Brasil, esse número não chega a 30%. Então, você imagina o espaço que a gente tem para crescer. É incrível. Para o coach que tá querendo enxergar isso, ou alavancar a sua vida, gente, basta dizer o seguinte: dificilmente dentro de uma empresa você vai ser contratado para atender uma pessoa. Normalmente, dentro da empresa, você vai ser contratado para atender o board, que são os gestores principais, ou fazer um team coaching, que é um coaching de equipe, ou fazer um coaching em grupo, para que as pessoas se familiarizem com os termos. Então, você consegue ter um ganho muito mais consistente do que num life coaching. Entendi. Então, o teto do life coach, ele é muito baixo. Você pode ter sua agenda lotada, mas o desgaste que você vai ter, porque todo novo processo exige uma sessão experimental, exige um namoro que antecede o início das sessões, e você vai cobrar 3, 4, 5, até 6 mil, enquanto que dentro da empresa você pode cobrar esse preço, a média de 6, 7 mil, por processo. Então você fecha 3, 4, 5 processos, 10 processos, um team coaching, e aí você tem um pacote que, claro, normalmente a empresa vai negociar com você. Olha, a gente vai dividir isso em 6 vezes, em 10 vezes. Mas com isso você garante o ganho do seu ano. Certo, é verdade. É um trabalho, de repente, que vai exigir mais da pessoa, né? Porque trabalhar com grupo, se for trabalhar com grupo, exige bastante do que um processo 1 a 1, como é um life coach. Mas financeiramente também vai valer muito mais a pena, né? Pelo que eu tô percebendo. Eu vou além, Geise, olha só, não é só no grupo, não. Eu tenho um programa que se chama Executive Coach Expert, que eu falo muito sobre isso. Não se engane, você vai ganhar mais, mas a sua responsabilidade, ela cresce proporcionalmente. Porque você vai ter que fazer relatório, coisa que não é uma grande realidade no life coaching, tá? Você vai ter que fazer reuniões de alinhamento com a pessoa que te contrata, porque, veja bem, uma coisa é quem você atende, é o seu coaching. Outra coisa é o seu contratante. Você normalmente não vai ser contratado para atender quem te contratou. Você normalmente é contratado pelo RH, pela equipe de gestão de pessoas, ou pelo próprio empresário, que quer a melhoria da sua empresa. Mas ele quer contratar primeiro para você atender os gestores, os líderes dele. O RH quer contratar para que você acompanhe aqueles gestores que precisam performar de acordo com o planejamento estratégico. Então, você vai ter mais trabalho. Sim. É um trabalho que é muito mais consistente, os ganhos são muito maiores. Poxa, eu passei a ganhar 5 vezes, no mínimo, por mês, o que eu ganhava como life coach, desde que eu comecei a atuar com a empresa. Hoje eu atendo 99% de coaching executivo, tá? Pra você ter uma ideia, hoje eu tenho um atendimento de life coaching com uma grande amiga minha de infância, que inclusive está abrindo um negócio e por isso eu estou fazendo life coaching com ela. Mas não é o que eu faço, é porque é um caso muito especial de uma pessoa muito querida para mim. E claro, eu como coach eu não posso deixar que toda a minha estrada eu só possa contribuir com quem está longe, eu quero contribuir com quem está perto. Claro. Mas os outros 99% de coaching que eu faço é dentro de empresas. Entendi. Justamente por isso, porque eu ganho muito maior. Certo. Essa pergunta nem estava aqui no meu script, não, mas eu vou aproveitar para fazer, para de repente deixar a entrevista mais rica para o pessoal, né, que vai te ouvir. Que dica que você daria, por exemplo, para uma pessoa que de repente já está se interessando em começar nesse nicho, está estudando já sobre isso, mas não tem a mínima ideia de como fazer
para chegar numa empresa, para chegar num RH, para abordar nesse sentido, para oferecer o trabalho? O que essa pessoa poderia fazer de início, assim? Tá, olha só, passo número 1. Por exemplo, você tem pessoas que hoje atuam com coaching executivo. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, o Adriana Marques Coach, né? Se você botar tudo do Adriana Marques Coach, eu tenho lá um canal onde eu dou várias dicas de executive coaching. Eu falo sobre o coaching em si, sobre produtividade, que querendo ou não é o que você aplica dentro das empresas, tá? Então é você procurar pessoas que hoje tenham como pauta, como assunto, o coaching executivo. Esse é o primeiríssimo passo, antes de você procurar qualquer formação, tá? Então é você se interessar e você querer ouvir pessoas que hoje sejam referências realmente, que estejam atuando dentro do mundo organizacional, que já tenham realmente uma estrada, né, que possa te dar dicas sobre esse novo tom. É isso que eu diria, assim, é um tom diferente dentro da empresa, tá? Então o tom não pode ser de life coaching. Certo. Agora, a segunda dica, Geise, é você buscar fazer um curso de especialização na área de coaching executivo, sabe? Não adianta ficar dando volta sem ir direto ao ponto. É isso, sabe? Agora você precisa ter como mentor ou ter como orientador uma pessoa que possa te fornecer essas dicas preciosas. Porque eu fiz vários cursos, incontáveis cursos de coaching executivo, que eu saí mais confusa do que eu entrei. Entendi. Eu saí, porque é o que eu digo, é uma avalanche de informação. Mas, cara, você tem que parar depois e pensar, peraí, como é que eu boto tudo isso em ordem? E dificilmente você consegue ter discernimento no início para colocar isso em ordem. Então, passo número 1 é você pesquisar, pai, Google tá aí, YouTube, acabei de falar do meu canal no YouTube. Você tem pessoas que hoje têm como pauta o coaching executivo. Escute essas pessoas. Certo. E passo número 2 é você buscar um curso de especialização mais prático, tá? Geise, uma coisa eu sempre digo para os meus coaches, para as pessoas que eu mentoro, que viram meus amigos, gente, coaching é prática. Não adianta você ir atrás de um curso, de uma nova formação que te dê mais teoria, tá? Eu sou meio contra esse negócio assim de 2.000 ferramentas de coaching, 3.000 ferramentas de coaching. Se você não sabe o que fazer com esse tanto de ferramenta, não adianta, isso vai ficar parado no seu computador, vai ficar parado na sua pastinha. Você precisa realmente de uma orientação que seja prática. Legal, como é papum. Eu tenho que absorver aqui e eu tenho que aplicar aqui no meu dia a dia, aplicar aqui na minha realidade. Certo. Entendeu? Então essa é a dica. Ok. E aí, pra gente finalizar, eu vou te perguntar também o que eu percebo muito da necessidade do pessoal que me procura, né? Legal. Que dica que você daria, por exemplo, para uma pessoa que está em processo de definir o seu nicho? Ela já ouviu um pouquinho sobre Executive Coaching, ela já sabe um pouco sobre Life Coaching, ela já sabe um pouquinho sobre carreira, mas ela não definiu ainda o que ela quer para a vida dela. E aí ela tem muito medo de fazer o quê? Eu vou investir num curso, de repente vou me especializar em carreira, mas não é bem aquilo que eu quero. Como é que eu vou saber? Então as pessoas me perguntam isso também. Como é que eu faço, né, para eu poder saber isso antes de fazer a formação? Para eu só fazer a formação para realmente dar o fechamento daquela decisão que eu já tive anteriormente. Que dica que você teria? Geise, assim, eu poderia te dar várias respostas, mas você vai me conhecer mais, a gente está se aproximando, você vai ver que eu sou absolutamente sincera. Sim. E assim, eu adoro os atalhos, porque eu digo que nos meus 11 anos, cara, se eu tivesse tido alguém que com toda... Porque assim, eu acho que o mercado ainda está tão vasto, tem tanto espaço para a gente crescer, que não tem essa de tipo, eu não vou te contar porque você vai pegar a fatia do meu mercado. Eu tô em Brasília hoje, eu tava em Rondonópolis ontem, tô em Brasília hoje, tô em Macapá essa semana. Cara, e você tá no Rio de Janeiro, amanhã você tá não sei aonde. A gente gira muito, o Brasil ainda é muito vasto. Então assim, eu digo, gente, se alguns anos atrás eu tivesse tido alguém que com toda sinceridade tivesse me dado dicas práticas, nossa, eu teria economizado tanta energia, tanto tempo. Então, o que eu vou dizer para você agora, Geise, pode parecer um contrassenso, tá? Mas é uma dica do meu coração mesmo. Certo. Eu tô vendo o coach iniciante muito preocupado com essa história de nicho, tá?
E nos meus cursos eu falo sobre nicho. Eu tenho um roteiro incrível para as pessoas começarem a perceber qual é o nicho que elas querem atuar. Mas, cara, não dá pra gente botar a carroça na frente dos bois. Como é que eu vou saber que nicho eu quero atuar se eu nem conheço todos os nichos? Como é que eu posso achar que eu gosto de carreira se eu, de repente, nem conheço o líder coaching ou coaching empreendedor? Então, o coach, eu digo que ele tem um primeiro ciclo de 4 anos. 4 anos, tá? Que é o ciclo da curiosidade. São os primeiros 4 anos que você vai se dar o luxo, a liberdade de conhecer tudo de coaching. Então, precisa fazer o curso de líder coaching. Poxa, tem muito material gratuito na internet, inclusive. Agora, tem que fazer uma boa formação inicial, tá? Tem que fazer uma boa formação em life coaching, tem que fazer uma boa formação em coaching executivo. O nicho, ele é uma consequência. Eu, por exemplo, depois de 8 anos, eu me dei ao direito de declarar que eu adoro trabalhar com empreendedores e coaches. Porque eu acho que o coach é um empreendedor. O coach, ele, na sua essência, é um empreendedor. Ele tem foco na realização, ele começa uma carreira solo onde ele precisa dar certo, né? Então, o meu foco é esse. Mas você precisa ver como eu fiquei sem jeito de definir esse meu nicho, porque eu queria tudo e não queria me prender, e queria, é exatamente como você falou, não queria perder tempo com algumas formações que de repente eu achava que eu não poderia usar. Coach que está iniciando tem que conhecer tudo. Eu não digo, veja bem, longe de mim dizer que a pessoa precisa gastar dinheiro sem saber onde está investindo. Não, mas buscar conteúdo, mesmo que gratuito, né? Tem aí, né? Gente, tem muito conteúdo gratuito na internet e de altíssima qualidade. Então, assim, sobre essa questão do nicho, é a velha história. Como é que você sabe que você gosta do amarelo se você nem foi apresentado para o vermelho? Como é que você sabe que você gosta de algo se você não tem como comparar com outra coisa? Então, o coach, ele precisa se dar o direito de entender o life coaching, atuar com life coaching. Ah, não, meu lance não é o empresarial. Como é que você sabe? Ah, porque eu vivi a vida inteira no mundo organizacional e agora eu quero distância do mundo organizacional. Gente, uma coisa é você ser funcionário, colaborador de uma empresa durante 30 anos. Outra coisa é você voltar como uma peça-chave, como um coach, que tem uma visão completamente isenta, muito mais criativa. Você consegue pensar fora da caixa. Então, não dá para você dizer, não quero isso, se você ainda nem provou. Então, sabe, a minha dica é escolher nicho. Está relacionado a você entender quem é a pessoa para a qual você adora falar. Quem é a pessoa para a qual você deseja se doar. Qual é o assunto que você adora estudar a respeito. Agora, para isso, para você ter essas respostas maduras e verdadeiras, você precisa conhecer, você precisa explorar a realidade, você precisa explorar o universo à sua volta. E é isso. Inicialmente, não se economize com isso. Você falou sobre experiência. Eu tenho percebido, não sei se foi o seu caso, que você falou que trabalha com o Sebrae, não sei se o Sebrae veio antes ou depois, eu me perdi um pouco aí. Depois. Então, mas o que eu tenho visto é que as pessoas aproveitam muito da sua experiência anterior e aí se formam em coaching e aí acabam indo para aquele nicho mais para aquela área que ela estava, né? Então, por exemplo, se eu sou uma consultora de RH, eu vou lá trabalhar com executive coaching. Ou, enfim, eu tenho percebido isso, né? Ou se eu tinha minha carreira anterior, por exemplo, veterinária, eu agora vou criar um nicho de clínicas veterinárias. Ou se eu era médica, eu vou ter uma tendência a atender agora autônomos e médicos. É claro que isso é uma ótima porta de entrada. Isso é uma ótima porta de entrada. Você começar a sua atuação aproveitando o background, aproveitando a sua experiência anterior. Mas isso pode facilmente virar um fator limitante. Então isso, olha só, veja bem, dica, essa é uma excelente porta de entrada, mas você não pode se curvar a essa realidade, a essa única alternativa, achando que porque você já tem uma vivência gigante anterior,
você agora precisa continuar com esse assunto. Exatamente, até porque limita, e assim, se a pessoa já não estivesse vindo numa carreira dentro daquilo que ela tem de talento, mesmo de vocação, vai continuar pro caminho errado. Exatamente. Vai ser coach, mas vai continuar pro caminho errado, não vai adiantar muita coisa. E se a pessoa estava de saco cheio? Ai não, cara, não aguentava mais a minha área, nossa, eu estava vendo todo mundo já muito, de repente muito desgastado, você vai continuar nutrindo isso? Então, veja bem, eu acho que a gente não tem que jogar nada da nossa experiência fora. Então, a gente precisa aproveitar o que a gente tem. Então, é uma excelente porta de entrada. Você poder começar a apresentar o seu trabalho, né, como coach para as pessoas que você conhece, que são realmente pessoas do seu nicho anterior, mas isso não deve te limitar de forma alguma. Certo. Então, para a gente finalizar, vou te pedir para deixar um recado para o pessoal que está vendo a nossa entrevista. É assim, um recado especial que você tem para dar aqui para os nossos coaches de plantão. Legal. Eu acho a missão do coach muito nobre. De verdade, eu acho a missão do coach muito nobre. A pessoa que decide que vai ser coach, que vai ajudar tantas outras pessoas a serem melhores, é uma pessoa que veio para esse mundo com um propósito muito, muito, muito positivo. Que esses coaches que estão assistindo a gente hoje tenham isso em mente. Não é fácil, mas é possível. E eu posso te garantir que vale a pena. Não é mágica, é método, é comprometimento, é seriedade. Sabe? O seu sucesso não vai acontecer da noite para o dia. Portanto, faça a sua parte hoje. Eu fiquei durante muito tempo muito ansiosa, esperando que as coisas acontecessem rápido. Eu queria que o meu sucesso, sabe, virasse rápido. E, puxa vida, 10 anos depois, você, do dia pra noite, faz sucesso. Né? Do dia pra noite, você olha e fala, caramba, eu hoje vivo a vida que eu sempre quis viver. E hoje eu vivo a vida que eu sempre quis viver. Há alguns anos, eu vivo a vida que eu sempre quis viver. E isso é muito bom. Então, o meu recado é exatamente esse. Valorizem a persistência, sejam fiéis à missão de fazer desse mundo um lugar melhor para a gente viver. Porque quando a gente transforma uma empresa, quando a gente transforma a vida de uma família, a gente está transformando uma sociedade. Uma pessoa que se melhora, caramba, você melhora tudo em volta dela. Você melhora uma comunidade, você melhora uma família. Isso é incrível, isso é incrível. Eu honro muito essa minha jornada, essa minha missão, porque eu levo isso com muita seriedade. Puxa, eu não só uso coaching na minha vida, para os meus filhos, com o meu marido, com os meus sócios, parceiros, como eu consigo propagar isso para as pessoas que hoje me buscam como uma oportunidade. E o segundo recado, claro, pegando o gancho, é justamente esse, em época de crise. Puxa vida, o Brasil está aqui, todo mundo, meu Deus, desesperado, né? Porque a economia está indo de mal a pior. Aproveitem. Porque em época de crise, as pessoas querem pensar fora da caixa. Elas querem buscar diferencial competitivo. E o coach, gente, o coaching é uma excelente ferramenta para isso. Então você pode se curvar à crise, ou você pode aproveitar a crise e encarar que o que você faz hoje, que o seu trabalho hoje é a grande alavanca, é o grande diferencial para começar qualquer que seja o trabalho. Então use isso no seu discurso, vá em frente e cresça. Essa é a ideia. A vida é linda, a vida de um coach, ela merece dar certo, porque realmente a nossa jornada é muito incrível, é muito bacana. Legal. Então, Adriana, vamos finalizando aqui. Eu te agradeço por ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente aqui, respondendo as nossas perguntas. Eu acredito que dessa entrevista vão surgir outras perguntas, mas aí depois a gente dá um jeito, claro, né, de responder, ou eu mando para você, enfim. O que aparecer aqui para mim, eu mando para você, porque eu também não tenho condição de responder ainda. Né? Vai ter, a partir de agora você fica colada, gente. E aí eu mando pra você e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Eu tô inteira à disposição. O pessoal que te acompanha, os coaches que estão ligados a você, saibam que estando ligados a você, estão ligados a mim. Então, qualquer que seja a pergunta, se depois você quiser marcar outro bate-papo, um webinário, onde já fica até ideia.
de repente um webinário ao vivo, onde a gente possa trocar com as pessoas e as perguntas, de repente, vão surgindo naturalmente também. Sim. Eu me coloco totalmente à disposição, porque eu acho que a gente tem que... essa é a nossa parte, né? Se você hoje é um polo, é uma referência, vamos nutrir isso. Eu acho isso muito bacana e eu te parabenizo, porque realmente isso demonstra a seriedade, o carinho com que você hoje tem feito isso. Então, parabéns, porque realmente é um trabalho muito lindo. Obrigada. Bom, então vamos finalizar e a gente vai se falando, tá? Ou pelo WhatsApp, enfim, a gente vai se falando, vai mandando contato, tá bom? Tá bom, querida. Um beijo enorme para sua plateia linda, para o seu público super interessado. Eu espero as perguntas, eu tô aqui à disposição, tá? Tá ótimo. Obrigada, um beijo. Fica com Deus. Querida. Tchau. Tchau.